Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como fazer este nécessaire pro Dia dos Namorados. Bora costurar? Mais uma peça temática, dessa vez o Dia dos Namorados. E eu já falei aqui várias vezes no canal que eu gosto muito de peças temáticas, mas eu gosto de peças que sejam versáteis e úteis, então que elas possam ser usadas durante todo o ano. E quando eu fui pensar em Dia dos Namorados, eu queria fazer uma peça combinandinho, que fosse para ambos do casal. Então eu pensei em nécessaire, porque nécessaire é sempre muito prático, é sempre muito útil. E este nécessaire, ele pode compor o presente. Então o presente pode estar dentro do nécessaire, então uma lingerie, chocolate, bilhetinhos, ou ele pode estar junto com outros, por exemplo, numa caixa com vários presentinhos e ele ser parte do presente. E ao longo do ano você pode usar este nécessaire de várias maneiras. Então, quando um vai na casa do outro e ainda não tem aquele espacinho na casa do outro, você pode levar seus objetos pessoais, seus objetos de higiene, enfim. Nécessaire é sempre muito prático, muito útil e você sempre pode usar da maneira que quiser. E o charme dessa peça é que você faz duas peças combinandinho e que juntos formam um coração. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este nécessaire para o Dia dos Namorados. Materiais utilizados. Eu vou passar as medidas para um nécessaire. Se você for fazer dois, é só usar duas vezes estes materiais. Para o corpo do nécessaire, 25 por 30 centímetros no tecido externo, na manta R2 e no tecido de forro. Eu vou usar o mesmo tecido na parte externa e no tecido de forro. Para os puxadores do zíper, 9 por 6 centímetros e meio duas vezes. Eu estou usando 18 por 6,5. Eu vou fazer toda a costura dos puxadores e depois eu corto ao meio. Para a tampa de coração, no tecido preto, uma vez no molde do lado direito, uma vez no molde do lado esquerdo e uma vez na manta de um dos lados do coração. Se você for fazer dois nécessaires, se em um nécessaire você usou o lado direito, no outro você tem que usar o lado esquerdo, na manta. Um conjunto de botão imantado, 27 centímetros de zíper de metro número 3. Esta quantidade já está com sobra. Um cursor. Passo a passo. Vou começar pela tampa de coração do nécessaire. Aqui é o molde da tampa dos nécessaires. O molde tem o lado esquerdo e o lado direito. Em um dos nécessaires, no lado esquerdo, eu vou unir o tecido com a manta com uma costura de segurança. No outro lado, eu vou transferir o molde para o avesso do tecido, deixando margem de costura. Neste nécessaire, eu vou fazer desta forma. No outro, eu tenho que fazer o contrário. No lado direito, eu vou unir tecido com manta e neste outro, transferir o molde no avesso. Quando a gente colocar no nécessaire um do lado do outro, eles vão formar um coração. Posiciono os tecidos direito com direito e vou passar uma costura sobre a linha na parte arredondada. Nesta parte reta, eu não vou costurar. Aqui eu já costurei na parte arredondada e aqui nesta parte eu ainda não costurei. Eu vou cortar os tecidos nesta parte reta e vou cortar também a sobra de tecido nesta parte que eu costurei com tesoura de picote.
Este cantinho é a parte que você mais precisa prestar atenção na hora de refilar as sobras de tecido. Se você não tem tesoura de picote, faça piques próximos à costura para não ficar com o tecido repuxado quando virar para o direito. Viro para o direito. Posiciono o molde sobre a peça para determinar o posicionamento do botão imantado. Na marcação do botão imantado, eu vou usar um alfinete para furar o papel. Com o molde furado, eu passo giz ou caneta fantasma para marcar o tecido. Este é o lado que tem a manta, porque o botão imantado vai ficar mais seguro com a manta. Vou colocar o botão macho nesta peça. Eu tenho um vídeo no canal explicando como colocar o botão imantado. Agora eu não vou explicar com detalhes. Se você tiver dúvida, vá lá no vídeo que tá tudo explicadinho. Coloco a pecinha de trás do botão imantado. O furo central tem que coincidir com a marcação no tecido. E aí eu vou determinar o posicionamento dos cortes. Procure posicionar a pecinha deste jeito, porque a gente tem que pensar que depois vai abrir as perninhas do botão e se você posicionar de outra forma, a perninha pode ficar muito próxima da borda e isso vai atrapalhar na hora de fazer o pesponto da peça. Vou fazer os cortes tomando cuidado para não cortar o tecido da parte de trás, apenas o tecido da parte da frente e a manta. Eu gosto de cortar com tesourinha de ponta, mas você pode cortar com abridor de casas. Posiciono o botão macho. Encaixo a pecinha. Abro as perninhas do botão para fora. Para dar acabamento, eu coloco um pedacinho de manta R2 para proteger o tecido da parte de trás do botão. No vídeo sobre o botão imantado, eu já dei todas essas dicas. Viro para o direito. Empurro as costuras com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar uma costura de segurança nesta parte, unindo os tecidos e a manta. Depois da costura de segurança, eu vou passar um pesponto próximo à borda nesta parte arredondada. Na parte reta, eu não preciso fazer o pesponto agora. Aqui eu já passei o pesponto. Quando você passar o pesponto próximo ao botão, vai com cuidado. A agulha não vai pegar no botão, mas pode ser que o botão enrosque um pouquinho na máquina ou trave a sapatilha. Então vai com cuidado, mas não tem perigo de quebrar a agulha. Por isso que eu falei no posicionamento na hora do corte do tecido para encaixar o botão imantado. Se eu tivesse furado o tecido desta forma e o botão ficasse assim, na hora de abrir as perninhas do botão, ele ficaria muito próxima da borda e correria o risco de pegar na agulha da máquina. Vai ficar assim. Na parte externa, eu vou unir o tecido à manta com uma costura de segurança. A partir de uma das bordas menores, eu fiz uma marcação a 5 centímetros e marquei bem o meio da peça. No molde da tampa tem uma marcação e esta marcação que tem que coincidir com a marcação da metade do tecido. Eu transferi a marcação do molde para a tampa. Vou alinhar a borda da tampa nesta marcação de 5 centímetros, coincidindo as marcações. Presta atenção que o botão imantado tem que estar virado para cima. Agora eu vou passar uma costura próxima à borda da tampa com menos de um pé de máquina para prender essas duas peças. Aqui estão os dois necessaires e em cada um a tampa fica virada para um lado diferente. Confirme se estas medidas estão iguais, porque quando a gente posicionar os dois necessaires, o coração tem que estar bem alinhado. Tem que ter a mesma distância aqui e a mesma distância aqui. Depois que eu fiz a primeira costura, eu tombo a tampa para o outro lado e aí eu vou passar uma costura com um pé de máquina, dando retrocesso no início e no fim da costura. Vai ficar assim.
Com estas costuras a tampa fica bem presa e com acabamento impecável. Você não consegue enxergar nenhuma sobra de tecido. Se a gente olhar aqui no avesso, tem a primeira costura e a segunda costura. A sobra de tecido está entre essas duas costuras, por isso não aparece. O acabamento fica perfeito. Aqui eu vou fazer os 2 puxadores. Dobro o tecido direito com direito e vou fazer uma costura apenas na lateral maior. Depois de costurado, viro a peça para o direito. Deixo a costura para um dos lados e vou passar um pesponto próximo à borda nesta lateral e nesta lateral. Aqui eu já fiz o pesponto. Vou cortar ao meio para formar os 2 puxadores. Dobro ao meio prendendo com alfinetes e vou passar uma costura de segurança para unir os tecidos. Faço isso nos 2 puxadores. Eles vão ficar assim. Eu vou colocar o zíper. Para não me atrapalhar na costura, eu vou puxar a tampa para baixo, prendendo com alfinetes. Posiciono o zíper direito com direito, alinhando as bordas e vou passar uma costura de segurança para prender. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Posiciono o tecido de forro direito do forro com o avesso do zíper, alinhando esta borda e as laterais. Vou passar uma costura com o pé calcador para zíper próximo aos dentinhos do zíper. Vai ficar assim. Eu vou abrir bem a costura e passar um pesponto próximo à borda costurada, prendendo a parte externa, zíper, manta e forro. Vai ficar assim. Posiciono a outra borda da parte externa em direção à outra borda do zíper, alinhando esta borda e as 2 laterais. Vou passar uma costura de segurança para prender. Depois da costura de segurança, posiciono o forro em direção ao zíper, alinhando esta borda e as 2 laterais. Agora passo uma costura definitiva com pé calcador para zíper, próxima aos dentinhos do zíper. Vai ficar assim. Abro o zíper, viro para o direito e vou fazer um pesponto próximo à borda. Aqui os 2 pespontos já estão prontos. Coloco o cursor, sempre prestando atenção que a gente abre a peça da esquerda para a direita e fecha da direita para a esquerda. O ideal é que o cursor esteja no meio da peça, com as 2 laterais do zíper fechadas. Então, para isso, eu vou passar o cursor 2 vezes. Viro a peça para o avesso. Separo a parte externa do forro. Eu vou fazer a dobra da parte externa. A dobra é onde começa a tampa. Tá vendo a primeira costura? Esta é a segunda costura. Eu vou dobrar na primeira costura. Olha aqui na outra peça pronta. A dobra da peça é exatamente onde começa a tampa e o zíper fica deslocado para frente do nécessaire. A própria tampa me guia para dobrar o nécessaire.
Uso uma tesourinha sem ponta para me ajudar a fazer a dobra e não deixar preguinhas. Prendo com alfinetes. Faço a mesma coisa do outro lado. Posiciono os puxadores sobre o zíper e centralizando com o zíper. Prendo com alfinetes. Faço a outra dobra da parte externa com a ajuda de uma tesourinha sem ponta para não formar pregas. Faço a mesma coisa do outro lado. Posiciono o puxador do zíper. E termino a dobra da parte externa. Aqui a parte externa já está toda dobrada. Agora eu vou dobrar o forro, acompanhando a parte externa, acompanhando as dobras da parte externa. Em um dos lados, pode ser qualquer um dos lados, eu vou dobrar o forro separado da parte externa na parte de baixo. Na parte de cima, eu posso sim prender o forro e a parte externa juntos. No outro lado, eu vou fazer a dobra do forro, acompanhando a parte externa e posso prender tudo junto, a parte externa e o forro. Nesta parte que está tudo junto, eu vou passar uma costura de fora a fora com um pé de máquina. Nesta outra parte, eu vou costurar aqui a parte externa com um pé de máquina, começando depois do zíper. Eu não costuro o forro nessa parte de baixo. Na parte de cima, eu costuro os dois juntos até juntar com a costura do tecido externo, mais ou menos um pouco depois do zíper. Então, desse jeito, a parte externa fica toda costurada. Ela vai ficar costurada junto com o forro na parte de cima e sozinha na parte de baixo. O tecido de forro vai ser costurado apenas na parte de cima. Na parte de baixo vai ficar aberto. É por aqui que nós vamos virar a peça para o direito. Antes de costurar, eu vou deixar um pedacinho do zíper aberto para facilitar para virar para o direito. Depois de costurado, vai ficar assim. Em um dos lados, a parte externa e o forro estão costurados juntos. E no outro, na parte de cima, eles estão costurados juntos, mas na parte de baixo, só a parte externa está costurada. Posso dobrar o forro para facilitar na hora de fazer o acabamento com pontinhos invisíveis à mão. Corto as sobras de zíper. Corto todos os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Aqui embaixo eu só vou cortar o cantinho da parte externa. Pela abertura do forro, abro o zíper e viro a peça para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Dá uma conferidinha se não tem nenhuma preguinha nas dobras, se os puxadores estão bem costurados. Agora eu vou determinar o posicionamento do botão fêmea. Fecho a tampa e vejo onde que está batendo o botão macho. Vou centralizar o furo central da pecinha do botão imantado com a marcação
e marco o posicionamento dos cortes. Não tem um posicionamento ideal para os cortes, porque o botão não vai atrapalhar nenhuma costura nesta parte. Abro o nécessaire, procuro a abertura do forro, encaixando a minha mão e eu vou fazer os rasgos do botão imantado, tomando cuidado para furar só a parte externa e a manta. Eu estou separando o forro porque eu não posso rasgar o forro junto. Encaixo o botão. Posiciono a pecinha. Abro as perninhas do botão para fora e para dar acabamento e não sentir toda essa parte do botão através do forro, eu coloco um acabamento de manta R2 sobre o botão, dando pontinhos à mão para prender. Vai ficar assim. Fecho a abertura do forro com pontinhos invisíveis à mão. Termino de empurrar os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Passo a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. E aqui os dois nécessaires já passados. É uma peça útil e versátil que não faz volume. E quando estão juntinhos, formam um coração. Eu gosto sempre de trazer dicas básicas, peças básicas, para você poder incrementar conforme o seu gosto. Então, nessa peça você pode colocar uma alça de mão, você pode colocar divisórias internas, você pode ir incrementando este projeto básico. Se você gostou dessa peça, de alguma dica, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Assim você fortalece o canal e me permite continuar aqui no YouTube trazendo dicas e peças exclusivas. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oiê pra mim aqui nos comentários, assim você vai receber notificação quando tiver vídeo novo no canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.